Oi, moçada! Vamos corrigir nesse vídeo as atividades da semana 1, volume 2 do nosso PET. Bora? Atividade número 1. Cite 2 exemplos de objetos que têm a forma de esfera. Você tem muitas possibilidades de resposta. Eu listei aqui algumas. Pode ser, por exemplo, uma laranja, um limão, pode ser uma bolinha, o nosso globo terrestre. Todos esses objetos têm a forma esférica. Letra B, um cilindro. Muitas opções de resposta. Pode ser, por exemplo, uma latinha, de creme de leite condensado. Pode ser um pacote de bolacha, salpete, uma bolacha recheada. Pode ser um copo. Pode ser, olha, esse frasco aqui de spray também tem forma cilíndrica. Você tem muitas opções aí para responder. Letra C, forma de um cone. Você pode colocar aqui, sabe aqueles chapeuzinhos de festa de aniversário? Pois é, eles têm forma de cone. Você pode colocar aqui, por exemplo, um funil. Olha, desconsiderando essa parte aqui, essa superior tem forma de cone. Aquela casca de sorvete, o cascão, o chapéu de bruxa, aquela parte de cima, o cone de trânsito, todas essas são opções para você responder. Mas se tiver pensado num outro objeto que tem essa forma, tá tudo certo. Vamos para a próxima. Descreva com suas palavras os prismas e a pirâmide representados abaixo. Olha só. Aqui, quando você for descrever com suas palavras, não tem um jeito só de dar essa resposta. Eu coloquei aqui algumas características. Então, o primeiro desenho que nós temos é de uma pirâmide cuja base é um triângulo, olha só. De qualquer jeito que você vire, a face é triangular. Esse tipo de pirâmide também é chamada de pirâmide tetraedro, tá bom? Apresenta 4 faces triangulares. O próximo prisma é esse pentagonal. O que é um prisma pentagonal? É um prisma em que as bases são formadas por polígonos de 5 lados. O que a gente observa de característica aqui? Além das 2 bases que são pentágonos, nós temos 5 faces laterais que são retangulares. E o último desse item é um prisma hexagonal. Coloquei aqui a planificação para que você possa perceber. Nós temos base hexagonal, uma figura com 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem essas 2 bases hexagonais e nós temos 6 faces laterais aqui, que são formadas de retângulos. Tudo certo? Vamos para a próxima. Quantas faces, arestas e vértices possuem cada um desses termos, né? Dessas figuras aqui? Vamos pensar no nosso cubo? Vamos recordar? Quando a gente fala de vértice, a gente está falando desses cantinhos, dessas quininhas. Vamos contar quantos são? 1, 2, 3, 4. Vou virar. 5, 6, 7, 8. Meu cubo tem 8 vértices. E faces, eu coloquei cada uma de uma cor para facilitar a sua visualização. Então, eu tenho, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 faces. E arestas? Você lembra o que é aresta? Arestas são essas quinas aqui, olha, esses segmentos de reta. É o encontro de 2 faces. Então, a gente tem aqui um segmento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 arestas. Vamos conversar agora sobre esses elementos em relação ao prisma triangular. Olha aqui para você ver o formato de prisma de base triangular. Sabe o que parece? Sabe aquelas barraquinhas? Isso aqui tem a mesma forma, olha. Quantos são os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas são as faces laterais? 1, 2, 3 e mais as bases, 4 e 5. Então, ao todo, a gente tem 5 faces. Arestas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 arestas. Agora, pensa junto aqui comigo que eu quero te dar uma dica para você conferir quando você fizer se o que você encontrou está batendo certinho. Na verdade, é uma relação que a gente chama relação de Euler.
Que relação é essa, professora? Soma aqui para mim o número de faces com o número de vértices do cubo. 6 somado com 8 dá 14. As arestas eram 12, não é isso? Então quer dizer que quando eu somei as faces com os vértices, o meu resultado foi um número que é 2 unidades a mais que as arestas. Vamos ver se isso aqui também acontece com o prisma? Vamos somar faces e vértices. 5 mais 6 é 11. Compara para mim o número de arestas, 9. Então quer dizer que a sominha de faces com vértices deu um número que é 2 unidades maior do que a quantidade de arestas. Isso é coincidência, Melissa? Não, isso é uma relação que vai acontecer com todos os polígonos. Fez, anotou faces, arestas, vértices. Quer conferir? Soma faces e vértices. O resultado dessa sominha sempre será 2 unidades maior do que o número de arestas. Combinado? Vamos seguir. Atividade 5. Nós precisamos identificar aqui o nome dessas pirâmides. Como é que a gente identifica a pirâmide? De acordo com o número de lados da base. Se a gente observar aqui, a figura número 1, eles já nomearam, é uma pirâmide de base triangular, que a gente já observou na atividade anterior. E nós vamos avaliar o nome da pirâmide representada por 2, 3 e 4. Se observar o desenho da atividade da pirâmide representada no item 2, a gente consegue contar que ela tem 6 ladinhos. É essa pirâmide aqui, olha lá, a base dela tem esse formato. É chamada pirâmide de base hexagonal. A pirâmide que está representada aqui no item 3, ela tem 4 lados aqui na nossa base. Eu trouxe a planificação dela para você observar. A gente chama pirâmide de base quadrangular. E, por fim, a pirâmide representada no item 4, eu consigo contar que a base é formada por 5 lados. É essa pirâmide aqui de base pentagonal. Estão aqui, então, os nomes das nossas pirâmides. Espero que você tenha compreendido, que tenha acertado a maioria dessas atividades. Um grande abraço para você, fique com Deus, até o próximo.